E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós falaremos sobre a pilha de Daniel ou pilha de Daniel. Como que funciona essa pilha? Nós vimos que a pilha de Daniel é constituída de eletrodos, que são essas placas aqui, certo? Essas placas geralmente vão ser metais, certo? Vão estar imersos em soluções que vão conter íons desse metal. Por exemplo, nesse eletrodo de zinco aqui, você vai olhar na solução, você vai ver que vai ter zinco 2+ lá, porque a solução é de sulfato de zinco. E nessa outra solução, você vai olhar na solução e vai ver que vai ter íons cobre 2+, ok? Observem que a solução é de sulfato de cobre. Aí eu pergunto a vocês, turma, como que eu identifico o polo positivo e o polo negativo numa pilha de Daniel? Simples, turma. O polo negativo vai ser aquela região onde está ocorrendo o processo de oxidação. Como que eu vou saber onde que vai ocorrer a oxidação? Vocês vão estar consultando uma tabela de potencial e comparando as substâncias que formam cada eletrodo. Aquela substância que tiver o menor potencial de redução do que a outra, ela vai então estar sofrendo a oxidação, certo? Então, é importante falar que a oxidação ela sempre vai ocorrer no polo negativo da pilha, que é o ânodo, certo? No ânodo sempre ocorre oxidação. O que vai acontecer nesse eletrodo? Esse eletrodo, pessoal, ele vai ser corroído com o passar do tempo. Devido ao processo de oxidação, o zinco vai estar perdendo elétrons. Consequentemente, ele vai estar migrando para a solução na forma de zinco 2+, certo? Então, zinco 0 vira zinco 2+, e ocorre uma corrosão aqui no eletrodo de zinco, certo? Que é o polo negativo da pilha. E no outro eletrodo? No outro eletrodo, turma, vai ser o cátodo, ou seja, o polo positivo da pilha. O que acontece no polo positivo? Observem que os elétrons eles vão sair do ânodo em direção ao cátodo. Então, ao chegar os elétrons aqui, vai ocorrer o processo de redução. Então, aqueles íons dos metais, do metal que vai estar na solução, ele vai se depositar sobre o eletrodo de cobre metálico que está imerso ali na solução, certo? Então vai formar essa camada aqui. Cobre 2+ recebe elétrons e vira cobre metálico, certinho? Aí eu pergunto a vocês, o que vai acontecer com as concentrações de zinco 2+ e cobre 2+ com o passar do tempo? Vocês concordam comigo que a concentração de zinco 2+ na solução vai aumentar devido a esse processo de oxidação? Porque a gente viu que a oxidação vai fazer com que o zinco metálico vire zinco 2+. Então, vai ocorrer aqui um aumento na concentração dessa solução. E nessa outra solução, o que vai acontecer com a concentração do cobre 2+? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir, não vai, galera? Porque o cobre 2+ vai estar recebendo os elétrons e vai estar virando cobre metálico, certo? Então, a concentração de cobre 2+ irá estar reduzindo com o passar do tempo. E vocês podem estar observando que tem a presença de uma ponte salina nessa pilha. Qual que é a função da ponte salina? É fazer um balanço de cargas, porque com o passar do tempo vai estar aumentando a concentração de cargas positivas nessa solução. Então, vai precisar fazer um balanço dessas cargas. Como que vai ser feito isso? Vai ser colocado aqui, turma, cargas negativas. Então, o NO3 ele vai ser colocado aqui, tá certo, turma? Nessa pilha de vocês aí que está no PET, ela tem um erro. O NO3 ele desce para essa solução e não para essa, ok? E nessa solução aqui vai ter uma diminuição de cargas positivas, concorda comigo? Porque as cargas positivas elas vão estar reduzindo, certo? Devido ao recebimento de elétrons ali no polo. Então o cobre 2+ ele vai estar sendo convertido a cobre metálico. Então com a diminuição das cargas negativas, nós vamos ter uma maior concentração de cargas negativas, que é o SO4 2-,
provenientes dessa solução que a gente tinha colocado aqui inicialmente, certo? Então, para fazer um balanço de cargas, vão entrar aqui íons positivos. Nessa solução aqui, vai ser o K+, que vai fazer a neutralização desse excesso de cargas negativas. Continuando, agora nós precisamos falar sobre as semi-reações, que vão ser aquelas reações que vão estar ocorrendo em cada polo da pilha. No ânodo a gente sabe que sempre vai estar ocorrendo a oxidação. Como que eu vou estar representando essa semi-reação? Da seguinte maneira, turma. O zinco metálico vai ser oxidado, certo? Então vai virar zinco 2+. Quantos elétrons ele vai estar doando? Vai estar doando 2 elétrons. Então você coloca zinco metálico, formando zinco 2+ aquoso, mais 2 elétrons. E o que vai estar ocorrendo no cátodo? No cátodo, nós sabemos que sempre vai estar ocorrendo a semi-reação de redução. Então, os íons cobre 2+, eles vão estar recebendo 2 elétrons e vão estar se convertendo em cobre metálico. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, para vocês saberem quantos elétrons estão sendo doados ou recebidos, é estar observando a carga do íon. Se aqui não tem nada, quer dizer que a carga é 0. Se aqui está 2+, então quer dizer que a carga desse íon é 2+. Então, se saiu de 0 para 2+, isso indica que perdeu 2 elétrons. Mesma coisa aqui, ó. O cobre está com uma carga 2+, certo? E aqui está com uma carga 0. Então, para sair de uma carga 2+ e ficar com uma carga 0, é preciso estar recebendo 2 elétrons. Agora vamos falar sobre a reação global da pilha. Como que a gente obtém a reação global? Simples, a gente vai somar a semi-reação do ânodo com a semi-reação do cátodo. Quem tiver nos reagentes fica nos reagentes da reação global, quem tiver nos produtos das semi-reações fica no produto da reação global. Certo, turma? Ó, tem zinco metálico nos reagentes da semi-reação no ânodo, então na nossa reação global, o zinco metálico vai ficar também nos reagentes, igual o cobre 2+, que está nos reagentes no cátodo, e vai ficar nos reagentes da nossa reação global. Tem o zinco 2+, que está nos produtos, então ele vai ficar nos produtos da reação global, igualmente com o cobre metálico. Então, observem que a gente formou a reação global. E outra coisa importante que a gente tem que ficar atento é a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons doada no ânodo, ela precisa ser igual à quantidade de elétrons recebida no cátodo. Na nossa reação global não pode aparecer elétrons. Tá joia, galera? Então, ó, essa quantidade de elétrons aqui, ela precisa ser cancelada com essa outra quantidade de elétrons aqui. Para que isso aconteça, vocês precisam ficar atentos. Se tivesse, por exemplo, um elétron sendo doado aqui, vocês precisariam estar multiplicando toda essa semi-reação aqui por 2. Por que vocês precisariam fazer isso? Porque o cobre, turma, ele precisa receber 2 elétrons para virar cobre metálico. Então, por isso que precisa ter 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Observem que tem 2 elétrons aqui nos reagentes e aqui esses 2 elétrons estão nos produtos. Então, a gente pode estar cancelando eles. Agora, como que eu faço a notação de uma pilha? A notação de uma pilha é uma coisa muito importante na eletroquímica, porque ela vai dar informações para a gente da espécie que está reduzindo e da espécie que está oxidando. Tá joia, turma? Então, nós vamos seguir esse padrão aqui, ó. Primeiramente, a gente vai colocar aquele metal que sofre oxidação. No caso da nossa pilha lá, vai ser o zinco. Depois, a gente vai colocar o cátion que ele vai estar formando. Vai estar formando o zinco 2+. Depois, eu vou colocar essas duas barras aqui. Por que essas duas barras elas precisam ser colocadas? Porque elas indicam para a gente que existe ali uma ponte salina. Depois, vou colocar os cátions que vão sofrer a redução. Quem vai sofrer a redução lá na nossa pilha vai ser o cátion cobre 2+. Certo? Vou colocar mais uma barra e vou colocar o metal que ele vai estar formando, que vai ser o cobre metálico.
Então, turma, sempre que pedir para vocês fazerem uma anotação de uma pilha, vocês precisam seguir esse padrão aqui. Tá joia? Agora, turma, falando sobre a última coisa da nossa aula, que é o cálculo da força eletromotriz, que pode ser chamada ainda de diferença de potencial, que é popularmente conhecida aí como DDP ou potencial elétrico da pilha. Como que ele vai ser calculado? Vai ser da seguinte maneira, turma. Variação de potencial vai ser igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, certo? Então você vai olhar uma tabela de potenciais, provavelmente você vai estar olhando uma tabela de potenciais de redução. Você vai olhar o teu cátodo. Ah, o teu cátodo é formado por tal metal. Então você vai olhar lá onde está o potencial desse metal e vai subtrair do potencial do metal ou da substância que é formada o ânodo. Tá joia? Então fazendo essa diferença aqui você vai conseguir identificar a diferença de potencial na sua pilha. E outra coisa importante de estar falando, o resultado que vocês vão obter de variação de potencial aqui, ele precisa ser positivo. Se vocês encontrarem um valor negativo, isso quer dizer que vocês fizeram as contas erradas. Vocês não estão identificando corretamente quem que é o cátodo e quem que é o ânodo da pilha. Tá joia? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima então. E valeu!